Olá, bem-vindos mais uma vez ao Papo com o Gestor da Rio Claro Investimentos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso gestor Lucas Hadi e hoje nós vamos falar do mês de julho de 2023. Meu nome é Pedro Jobim, sou consultor financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos. E hoje eu queria começar já falando um pouco do comecinho de agosto, né? Hoje a gente está falando no dia 3 de agosto, começando essa gravação. E ontem foi, como esperado, o primeiro corte da taxa Selic. Então, embora hoje o vídeo seja só sobre julho, mas eu acho que isso já é o que a gente já sabia que ia acontecer e que muita gente vai ter dúvida, vai se falar muito na mídia. Queria que você falasse, começando agora, sobre esse corte da Selic, como isso impacta os investimentos, se algo muda daqui para frente, o que é importante entender sobre esse novo ciclo de queda de juros que a gente está começando agora. Legal, Jobim. Eu acho que faz todo sentido mesmo a gente falar agora, não vamos falar daqui um mês, quando estivermos falando do mês de agosto. O nosso Banco Central, ele tem sempre escolhido ser muito previsível e dar recados muito claros para o mercado. Né? A exemplo do Banco Central americano, isso dá uma grande estabilidade para o mercado em geral. Então, é como você falou, já estava muito precificada essa queda. Tinha ali alguma dúvida, 0,25 ou 0,50, mas que haveria essa queda, o mercado já esperava. Isso porque a gente viu dados, tanto da economia no sentido de crescimento, quanto no sentido da inflação, ou no caso, deflação, que a gente teve aí nos últimos meses acima do esperado, que corroboraram que já era possível fazer esse corte. Então, não surpreendeu ninguém. E aí, nesse momento, é que é importante reforçar para os nossos investidores. Muita gente liga para a gente como se, poxa, Jobim, agora houve o corte, temos que mexer nas carteiras. Não, a gente já está trabalhando com o cenário desse corte há muito tempo. As carteiras já estão montadas há 2 ou 3 ou 4 meses atrás, pensando nesse ciclo de quedas que se iniciou agora. Então, pensar que temos que agir agora na verdade, perder boa parte da festa. Nos últimos 3 meses, as nossas carteiras aqui na Rio Claro já têm surfado a queda da taxa de juros, porque antes da Selic, você tem a queda dos juros futuros. E eles é que precificam os ativos de renda fixa, e não a Selic propriamente dita. A Selic serve muito mais ali para aquele CDB de liquidez diária, para aquela LCI ali do dia a dia, enfim, os títulos bancários. Mas nos fundos de renda fixa propriamente, são os juros futuros que mandam, e ali a festa já tinha começado há bastante tempo. É importante frisar isso sempre, né? O mercado se move no boato e no fato pouca coisa acontece, né? Especialmente quando já era algo certo. Tinha essa dúvida do 0,25 ou 0,5, mas é algo que todo mundo já esperava. E agora é começar a aproveitar, né? A gente já está aproveitando alguns meses. Muito tem se falado ali, a hora de sair da renda fixa para variável, mas é importante entender que tudo ali, tanto a renda fixa, principalmente a pré-fixada, já está se movendo há um bom tempo, graças a esse corte de juros que já está precificado dentro do mercado. Só muda mesmo para a renda fixa após, que é atrelada ali diretamente ao CDI, que começa a render um pouco menos a partir de agora, mas também não afeta a nossa estratégia. E aí vamos começar então a falar como foi aí o mês de julho. A gente teve mais um mês muito bom, já provavelmente surfando ali bem esse momento de queda de juros, as coisas lá fora também, muita coisa acontecendo. Queria já passar aí para falar um pouquinho disso. Isso, mais uma vez, nosso terceiro mês seguido aí de carteiras muito positivas. O Ibovespa com uma alta de mais de 3%, renovando a sua máxima histórica. Então, é muito interessante, um momento histórico para todos nós aí do mercado. E FIX, mesma coisa, o dólar é muito tradicional, ele, muito natural ele cair
em momentos em que a Bolsa brasileira está subindo, e aí cabe também um outro momento histórico em que a gente viveu aí recentemente, né? O rebaixamento da nota de risco dos Estados Unidos, né? Quem poderia imaginar, né, a gente viver onde o ativo livre de risco agora já não é mais ali um AAA, né, que é o título americano. Agora você vai procurar ali um título suíço, um título alemão, alguma outra coisa, mas enfim, né, obviamente continuam mega seguros, mas já não tem mais aquele nível de segurança de antigamente, muito por causa do endividamento enorme ali do país, que vem há mais de 10 anos renovando seu teto da dívida, né? Falamos sobre isso no nosso último papo com o gestor. CDI, né, mantido na mesma durante o mês de julho, né? Agora vai mudar, no mês que vem traremos uma nova taxa, e o S&P também aí na nossa parcela de alocação nas bolsas, na Bolsa Americana, também com uma alta bem expressiva. Então, a festa foi generalizada, felizmente tivemos aí praticamente todas as categorias bem positivas, inclusive a categoria multimercado, que no mês passado a gente comentou que alguns fundos, né, a gente teve resultados dispersos, né, no mês passado, porque alguns multimercados ainda não estavam tão comprados em bolsa brasileira. Mas como esses fundos são extremamente líquidos, eles conseguiram se ajustar rapidamente ali a perda que eles tiveram no começo da festa. Então, esse mês aí a gente já teve carteiras prioritariamente, majoritariamente positivas, tá? Falando de cenário externo, a gente teve um julho, tá, tanto externo quanto aqui no Brasil, muito parados. Por quê? No mundo inteiro é um cenário de férias, é um cenário de recesso, né? Nos Estados Unidos mais ainda, porque são as férias de verão, né? E aqui no Brasil, o recesso parlamentar, o Brasil que, poxa, o mercado financeiro do Brasil respira a política, né? Então você fica naquele compasso de espera, né? Então você teve a China buscando ali se recuperar da sua economia, que está apresentando sinais de fraqueza, né, mas nenhuma medida ainda muito, muito forte foi tomada. Os Estados Unidos, que fez a alta já esperada de 25 pontos base points na taxa básica de juros deles, que aí fica-se a dúvida, né, será que foi a última ou não foi? Lá no caso, espera-se que tenha sido a última, mas a economia insiste ainda a mostrar sinais de força em alguns pontos, e aí você consegue ver isso claramente no gráfico quando a gente mostra que a taxa vai subindo e a economia, né, a taxa de crescimento da economia vai crescendo. O que a gente vê só é uma certa resiliência dessa taxa de crescimento, né? Não há como negar que a taxa de crescimento da economia está numa tendência decrescente ali. Só que se você parar para olhar de janeiro a julho, ela deu uma subida. Então você passa a olhar o que, poxa, tem uma resiliência ali, né? A gente fala que a expressão em inglês é até uma teimosia, né? Traduzindo livremente, né? Porque é o que? Fica um crescimento ali que, apesar de você seguir aumentando a taxa de juros, essa taxa de crescimento insiste em se manter. Então, dali fica aquela dúvida por parte do Fed de, poxa, eu encerro ou não encerro meu ciclo. E nisso aí o Brasil tem sido muito elogiado, né? O Banco Central brasileiro tem sido muito elogiado internacionalmente, porque quando o Fed lá atrás ainda insistia que a inflação estava sob controle e ainda teimava em manter a taxa de juros baixa, o Brasil iniciou a alta de juros, sendo pioneiro no Brasil, colocou a nossa inflação sob controle, devolveu ela ao centro da meta, também de maneira pioneira no mundo inteiro, e agora estamos liderando o movimento de queda de juros, enquanto o mundo inteiro ainda está em dúvida sobre manter ou aumentar a taxa de juros. Não se está falando nem em queda ainda. Então, o Brasil deu uma aula
de política monetária, e de fato nisso somos muito bons mesmo, porque sempre tivemos uma inflação muito persistente. Então, quando o assunto é inflação, o Brasil é exportador de estudiosos, exportador de economistas. Europa, mesma coisa, a gente teve, né, o aumento de 25 pontos base points ali. Você tem uma inflação que já está mais sob controle, salvo um ou outro país, o que é uma excelente notícia. A Europa não pode ficar com a taxa de juros durante muito tempo elevada, e ali a notícia em geral fica em torno da guerra, tá? A guerra que está se estendendo muito. A Ucrânia começou a ser criticada um pouco mais do que havia sido até o momento, né? Ou seja, a Ucrânia, vamos dizer que ela está gostando desse protagonismo que ela está tendo ali na guerra. A Rússia bastante enfraquecida, então o Zelensky ali se aproveitando, né, bastante vamos dizer, do palco que ele está tendo, né? Não tomando lados aí, mas começaram a sofrer as primeiras críticas por parte de países que até então eram incondicionalmente apoiadores da Ucrânia. Por quê? Porque o pessoal está vendo que a coisa não está caminhando para se encerrar, porque no momento em que o Putin está mais frágil e que era o momento de se aproveitar e encerrar a guerra, o Zelensky começou a demandar mais e mais e mais, e até invadir mais adentro ali territórios russos, ou seja, está ficando um pouco, vou usar uma palavra polêmica, né, mas vamos dizer assim, ganancioso. Então talvez querendo alongar o conflito, quando na verdade agora para o mundo inteiro já seria muito melhor se ele se encerrasse. Tá? Não, perfeito. Então ainda é importante frisar isso, né? A gente está começar a falar agora de Brasil. Já falamos nos últimos papos aí, quem vem acompanhando sempre a gente, sempre muito de juros, né? A gente sendo protagonista aí nesse momento, enquanto o resto do mundo ainda tem aquela questão às vezes notícias boas são notícias ruins, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Que estão querendo frear a economia, mas a economia não freia, a inflação continua fora do padrão normal, pelo menos ali para os países envolvidos, e os juros ainda em ciclo de alta. Não lembro se você comentou, até só uma previsão, assim, teve esse último aumento nos Estados Unidos, que é quem a gente olha mais. Você acredita que ainda deve ter mais aumentos lá na taxa de juros, ou realmente vai estar estável a partir de agora? O mercado como um todo espera, né, torce, e acredito eu que até o Fed torce por isso, de que tenha sido o último. Mas eles deixaram a porta aberta para, eventualmente, se precisar aumentar, que irão aumentar sim, talvez um pouco mais. Então eles deixaram a porta aberta para os dois lados. Aquele famoso assim, vamos ver como que o mercado reage, dependendo do que for, a gente pode tanto começar um ciclo de queda, quanto ainda ter mais aumentos, por causa dessa resiliência da taxa de crescimento, que, por sua vez, traz a reboque a inflação, que é uma inflação que o americano não está acostumado, né? Então, eles realmente precisam colocar a inflação sob controle, e é algo que eles não têm conseguido aí no último ano. Perfeito. E agora vamos falar, então, de Brasil, começando aí falando de taxa de juros, né, em todos os vértices, uma certa estabilidade, né, depois das quedas fortes nos últimos meses. Eu acho que isso é um ponto até interessante para reforçar aquilo que a gente falou no começo, né? Nos últimos meses a gente teve uma queda muito forte dos juros. Hoje, quando a gente olha ali as taxas dos títulos do Tesouro, elas praticamente não se moveram nesse mês ali, tirando percentuais bem pequenos ali de movimentação, né? Exatamente. Isso também, Jobim, é legal comentar com o pessoal. É sempre muito comum esse nível de estabilidade antes de alguma reunião do Copom que seja muito estratégica. Por que essa reunião é muito estratégica? Poxa, Lucas, você já tinha falado que já era esperado 0,25 ou 0,5. Muito estratégica porque a ata vai dizer se é esperado o início de um ciclo
ou se agora o Banco Central vai fazer aquele famoso, não, baixei 0,5% e vou esperar para ver como que o mercado vai reagir, né? Então, dependendo do tom da ata, a gente pode ver uma estabilidade maior, e aí talvez a gente perceber quedas só nos vértices mais longos, ou a gente pode ver uma queda mais acentuada, onde até os vértices mais curtos, como por exemplo 24 e 26, vão cair bastante também. Então, muito comum isso, e é a prova daquilo que a gente estava falando, como você mencionou, né? Quem deixou para se mexer aí após a reunião do Copom, por exemplo, for comprar um título hoje e falar assim, vou comprar hoje porque agora que a taxa caiu, eu vou ganhar muito dinheiro no Tesouro, ou agora eu vou vender porque agora eu vou migrar para a renda variável. Fica tranquilo, você vendeu no mesmo preço do mês passado, no mesmo preço de um dia antes da reunião do Copom, do meio do mês passado, porque de fato já estava tudo muito precificado. Tá? Eu acho que até interessante dentro dessa questão da decisão mencionar que foi a primeira decisão sem unanimidade, né? Metade da diretoria, né, dos 9, 4 votaram por diminuir em apenas 0,25. Acabou ganhando 0,5, mas não é um viés tão forte assim, né, de queda rápida, porque muita gente ainda achava que deveria ser menor o corte. Sim, e para quem não é muito fã do Campos Neto, acha que ele é muito conservador, ele votou por 0,5%, né? Ele fez o desempate ali para aumentar o corte. Exatamente. Então, um grande presidente do Banco Central, eu sou suspeito para falar, porque eu sou bastante fã dele, acho que o que ele fez aí no mandato dele inteiro tem muito. Se pegar 3 ou 4 presidentes de Banco Central aí, não fizeram juntos. Mas, de qualquer maneira, né, ainda pegou uma pandemia no meio do caminho e 2 governos totalmente antagônicos, e em ambos ele conseguiu manter a política monetária muito bem regida em cenários completamente diversos, né? Não dá para deixar de comentar, né? Tivemos a nossa taxa de risco, o nosso rating elevado pela Fitch, né? Então agora estamos ali, tanto na Fitch quanto na Moody's, a 2 passos, a 2 upgrades, né? Vamos dizer assim, de nos tornarmos grau de investimento mais uma vez. Não me recordo aqui agora quando foi a 2010, 2011, agora me falha a memória da última vez que nos tornamos. Não, desculpa, foi em 2008, nos tornamos grau de investimento. Antes da crise, maio de 2008. 2015, depois que a gente criou a nossa crise aqui dentro. Exatamente, maio de 2008, lembrei perfeitamente aqui agora, porque foi exatamente antes da crise vir e arrebentar com tudo, né? E aí em 2015 eu não ia lembrar, que bom que você estava aí para me recordar. Então aí talvez quase 10 anos depois, né, dado que ainda falta um tempinho, ainda temos que fazer dever de casa, ainda temos que aprovar o marco fiscal, reforma administrativa, reforma tributária, mas é uma sinalização clara de que estamos no caminho certo, até porque usualmente essas agências dão um aviso prévio, e a Fitch não deu aviso prévio nenhum, só foi lá, remarcou. S&P deve acompanhar as suas colegas ali e deve também nos levar para BB, né? Então ficaremos ali em todas 3 a 2 steps do grau de investimento, né? Façamos votos. E isso reforçou, obviamente, o cenário de queda de juros. Só para explicar um pouquinho para quem não entende isso, né? As grandes agências de rating são essas que estão na tela, né? A Fitch, S&P e Moody's, eles avaliam tanto ativos quanto países para dizer principalmente a segurança, né? Dar um norte ali para os investidores. É uma mudança entre os níveis especulativos, que é onde o Brasil está hoje, não afeta tanto assim a nossa economia, mas voltar para o nível de grau de investimento abre portas para muita gente que não pode hoje, por causa disso, investir no Brasil, começar a investir. Então, para entrar muito
bastante dinheiro ali, tem muitos grandes fundos, grandes investidores que têm como política investir apenas em países que têm grau de investimento. E se a gente conseguir voltar a conquistar esse grau de investimento, pode ser muito benéfico aí para a nossa economia. Vamos torcer aí para os nossos governantes, principalmente, fazerem o dever de casa e permitirem que a gente consiga voltar lá, mas essa é uma sinalização muito boa. Bom, Jobim, acho que era isso, então, né? Assim, para um mês que não foi tão movimentado, até que no final dele ali a gente teve muita notícia, né? Muito assunto, né? Porque a deflação maior que a esperada, a elevação do nosso rating, a redução do rating americano e, por consequência aí, né, já esperado, mas quase em julho, né? No dia 2 de agosto, a Selic sendo diminuída depois de 2 anos de altas, né, 2 anos de elevações. E uma elevação muito expressiva, né? A gente saiu de 2 para 13,75. Talvez agora a gente esteja iniciando aí um ciclo de queda que também pode ser bem expressivo. Lembrando que o Brasil sozinho tem um caminho de queda reduzido. Por quê? Você tem sempre que manter uma certa distância dos países desenvolvidos, né? Você não pode ter ali muito menos do que 4,5% de juros. Você tem que ter 4,5%, 4% a mais de juros do que esses países. Tá? Então, se você está falando dos Estados Unidos ali com 6, você tem que ter 10, 10,5%. Né? Então, 5, 9,5, 9. Então, nós temos ali um espaço limitado para queda. Mas se esses países também chegam e vão chegar ao momento de controle da inflação, é como se a gente ganhasse um novo fôlego para uma queda da taxa de juros. Então, podemos estar aí, esperamos estar em um início de um ciclo de desenvolvimento e de crescimento para o nosso país. Não, fantástico. Muito obrigado mais uma vez, Rádio, por toda essa aula, principalmente hoje falando bastante aí num momento mais importante dentro da economia, né? A concretização do que a gente já vem conversando aqui nas últimas reuniões, nos últimos papos com o gestor. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que assistiu todo o vídeo, especialmente aos clientes da Rio Claro. Se tiverem dúvidas para o próximo papo com o gestor, para outros momentos, podem enviar direto para o planejador financeiro de vocês, ou colocar aqui embaixo no vídeo do YouTube também, que a gente vai olhar os comentários para poder conversar no mês que vem, quando a gente tiver o fechamento de agosto. Muito obrigado a todo mundo também. Se você não é cliente da Rio Claro ainda, conheça. Vamos deixar aqui embaixo também um link para você poder marcar uma reunião com os nossos planejadores, fazer uma consulta inicial e entender se faz sentido ou não para você. Mais uma vez, Rádio, muito obrigado. Obrigado, Jobim. Até a próxima.